Conversa de bastidor com Bela Megali. Bela Megali, boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Oi, Bela. Bela, o ministro Luiz Roberto Barroso anunciou hoje que vai se aposentar, participou da última sessão no plenário. Bom, agora está nas mãos do presidente Lula indicar alguém para a vaga que se abriu no STF. Quais são os critérios que o presidente deve adotar para essa escolha? Pois é, Débora, até agora a gente viu o Lula adotar o critério da confiança. Tanto para a nomeação da primeira vaga, ele escolheu o Cristiano Zanin, que era o seu advogado na Lava Jato, e era ali até um nome considerado um pouco óbvio para a primeira vaga do Supremo Tribunal Federal que fosse aberta numa gestão de Lula. E para a segunda, ele escolheu um ministro da Justiça, Flávio Dino, com quem ele tinha relação de longa data. Então, se o Lula seguir esse caminho do critério da confiança, pessoas que ele já testou trabalhando e que sabe que pode contar ali todos os momentos, tudo indica que o nome favorito é o advogado-geral da União, o Jorge Messias. Jorge Messias, que inclusive está com Lula em Camaçari, em viagem na Bahia, estava com o presidente quando o presidente soube oficialmente desse anúncio da aposentadoria, da antecipação da aposentadoria do Luiz Roberto Barroso, até porque, como o próprio Barroso informou, no final de semana ele já tinha adiantado o presidente que tinha um assunto importante para falar com ele, então o Lula já estava com a pulga atrás da orelha sobre essa possibilidade do Barroso sair do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Lula pode também optar pelo critério da governabilidade e político. Aí, o nome favorito é o do senador Rodrigo Pacheco, por Rodrigo Pacheco ter como principal padrinho o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, o presidente do Congresso. O Lula vai estar aí às vésperas de um ano eleitoral e o Davi Alcolumbre pode ser um importante aliado para consolidar votações e posições significativas para a gestão do presidente Lula nesse ano de 2026. Então, pode ter um cálculo político do Lula e que ele rompa com esse critério da confiança, indo mais para essa escolha da governabilidade, mirando o Rodrigo Pacheco. Só que o que pesa contra o Rodrigo Pacheco? O Lula também vê ele como o principal nome para ser o seu palanque político no governo de Minas Gerais. O Pacheco é o nome mais alinhado ao presidente, que tem um bom desempenho nas pesquisas em Minas e tem uma preocupação de ter um bom palanque em Minas e conseguir vencer em Minas. Então, isso é um fator que pesa contra a indicação do Rodrigo Pacheco, já que o Lula, inclusive, tem falado abertamente para ele que gostaria muito de vê-lo como candidato ao governo do Estado. Então, vamos ver qual caminho agora o presidente Lula vai adotar, qual critério, na verdade, o presidente Lula deve adotar para a escolha do sucessor do Barroso. Débora. Ô, Bela, ontem e hoje a gente teve pesquisas da Quest, né, mostrando melhora na avaliação do governo Lula e também vantagem do Lula nos cenários aí para a eleição de 2026, com todos os adversários no segundo turno, inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Como é que essas pesquisas repercutiram na oposição? O que o Tarcísio tem falado? Carol, o Tarcísio tem feito uma espécie de jogo de cena, digamos assim. Para vários aliados com quem eu conversei, ele falou que vê o presidente Lula com a reeleição na mão e que acha muito difícil ele ser derrotado. De fato, as pesquisas foram muito boas para o Lula, mostraram que ele voltou àquele patamar inicial de aprovação e reprovação praticamente empatados no início, que ele tinha no início do ano, né? A reprovação caiu cerca de 8 pontos, a aprovação também cresceu 8 pontos, então foi um resultado bastante positivo e o Tarcísio destacou isso nessas conversas. Só que os aliados do Centrão do Tarcísio, os aliados de Tarcísio que integram partidos do Centrão, estão vendo esses elogios ao Lula e essa conversa ali dele, esses elogios ao Lula não, né? Essa visão de que o Lula seria o favorito, compartilhada por ele, como uma maneira de sair de cena
para mais para frente, quando ele considerar que é oportuno, lançar ali sua pré-candidatura à presidência da República. O Tarcísio não está convencendo os aliados do Centrão que, de fato, ele vai concorrer ao governo do Estado. Para eles, a atuação direta que o Tarcísio teve ontem em relação à medida provisória que ajudaria o governo a arrecadar mais dinheiro para os cofres públicos deixou claro a atuação política visando o Palácio do Planalto do governador de São Paulo. Só que ele publicamente segue falando que pretende concorrer à reeleição. E por que ele faz essa aposta pública, Carol? Segundo aliados do próprio Tarcísio, ele tem feito uma conta aí de que ele pode perder muitos votos do eleitor paulistano se parecer que ele já está trabalhando para uma questão nacional e está abandonando o estado de São Paulo. Então, ele tem feito esse cálculo político, falando que não está se envolvendo em questões do Congresso, que está focado em crise do metanol. Ontem teve aquele trágico acidente do desabamento do teto de um restaurante em São Paulo que vitimou uma pessoa, perdeu a vida, né, e tiveram outras 5 feridas. Então, ele está batendo a tecla de que está trabalhando por São Paulo, porque tem muito receio de que, em uma corrida presidencial, o eleitor paulistano cobre a conta dele de não ter se dedicado ao Estado e ter antecipado essa dedicação a uma disputa nacional. Então, esse, segundo os aliados do Tarcísio, tem sido o cálculo dele. E ali tem um esforço, inclusive, para que ele seja ungido pelo Bolsonaro como o seu sucessor, né? Na disputa contra Lula até dezembro desse ano. Vamos ver quais serão os próximos passos, Carol. Obrigada, Bela. Beijo, até. Obrigada a vocês e até a próxima semana.